Oi pessoal, de volta aqui no canal do Start Dados para falar sobre Gradient Descent. No primeiro vídeo a gente falou sobre Backpropagation, mas em termos conceituais o Gradient Descent ele deveria até ser abordado antes. Porque é aqui que está o berço dessa questão de usar a derivativa, usar cálculo diferencial para minimizar erro em algoritmos preditivos. O pioneiro aqui foi o Cauchy. Augusto Louis Cauchy. Qual é a ideia aqui do Gradient Descent? Uma das formas da gente otimizar funções, a gente achar mínimos de equações, achar polos de equações, achar zeros, é fazendo uso de cálculo diferencial. Então, em cálculo 1 a gente aborda isso, você calcula a função ali, você calcula a taxa de variação do valor dela em relação a alguma entrada, alguma variável que está sendo usada como argumento. O que acontece é que muitas vezes não é fácil achar analiticamente esse mínimo aí. E qual foi a sacada do Cauchy? Ele estava pensando também em astronomia, e aí você tinha os corpos em função de muitas variáveis. E ao invés de tentar achar isso analiticamente, ele pensou o seguinte: eu vou pegar as equações que definem essas derivativas e vou só saber o valor delas. Com base nisso eu vou saber se essa derivativa ela está sinal negativo, positivo, se ela está grande ou está pequena, e com base nisso é como se eu fizesse uma estimativa numérica desse mínimo. Eu vou dando pequenos passos, eu vejo qual que é o delta, quanto que eu tenho que caminhar para minimizar esse meu erro, nesse espaço de erros aí. O insight dele foi esse. Então assim, ele define parâmetro, aqui ele definiu como θ no original, e ele vai calculando essas derivativas, iterando, até que esse gradiente ele minimiza totalmente, ele vanish, e isso indica que ele está estacionário ali. Trazendo para analogia mais assim visual, a gente volta para aquela ideia de estar caminhando num espaço que seria côncavo, ou uma montanha, do tipo uma piscina redonda, uma banheira redonda, um vale que você tem que descer. Então, se você está ali de olhos vendados, o que você pode fazer? Você dá uma arrastada ali no pé e sabe se está inclinado para cima ou para baixo. E você pode, por exemplo, continuar descendo para chegar no momento em que vai parecer que está plano, ou que você vai voltar a subir, vai mudar o sinal. E nesse ponto você assume que seria o zero. O problema é que você pode ter um terreno acidentado, um espaço que não é convexo de erros, não é côncavo. Então você não vai ter um mínimo global tão fácil, você pode cair nessas armadilhas aqui e ficar estacionado. Mas na maioria das vezes isso não vai acontecer, especialmente quando você está lidando com exemplos mais simples. Então, algebricamente, você vai ter uma entrada aqui, esse x de n dimensões. A gente vai trabalhar um exemplo com 2 dimensões. Vão ser 2 comprimentos, você tem uma flor, e a gente está analisando qual seria o comprimento de uma pétala dessa flor, de uma sépola, e a largura dessa mesma sépola. Então, com base nessas duas medidas, a gente multiplica por uma matriz com 2 pesos, tá? O peso 1 e o peso 2. E com base nessa saída, nós fazemos uma predição de qual seria a espécie que essa flor pertence. Com base nessa predição, a gente compara com o gabarito, e aí que a gente brinca com essa questão de derivativa. Nesse caso aqui, a gente assume a ideia de que existe uma relação, que a gente está trabalhando num espaço em que vale uma métrica euclidiana. O que isso significa? É bem parecido com a nossa noção assim, de plano, de trabalhar com a geometria básica mesmo, que a gente trabalha em espaços planos. Por exemplo, se eu tenho um ponto muito preto, um ponto que é cinza, transpondo isso para essa ideia de um espaço com essa métrica, eu pegaria um ponto que estaria com medida 50 de coloração a 1 pixel, subtraria de um ponto que está com 150 e elevaria isso ao quadrado. Essa é a norma euclidiana mais comum aqui. Então, com base nisso, a gente vai fazer esse cálculo e atualizar esses pesos. De que maneira eu pego meus pesos atuais e trabalho eles de maneira que eles são atualizados, sendo igual ao valor anterior deles. No caso aqui, os pesos no T mais 1, eu vou chamar assim, tá? No momento que eles já foram apresentados aos erros, a gente já observou o gabarito, a gente vai atualizar eles
conforme o valor desse delta aqui. E esse delta a gente vai calcular com base nessa derivativa. Como? Pega o valor bruto dessa derivativa e a gente só aplica um termo de normalização, que é o nosso hiperparâmetro eta, é a nossa taxa de aprendizagem. Aí começa aquela questão assim, como que a gente define esses hiperparâmetros em machine learning, mas também não é o foco aqui desse vídeo. Aqui está o código do que a gente acabou de explicar. Essa função aqui define a classificação. Se o valor for maior do que 0, você trunca ele para 1. Se ele for menor, você trunca ele para -1. Aqui a gente pega as dimensões da entrada e analisa a nossa matriz de pesos e cria ela. E as nossas predições aqui a gente define primeiro em 0. Então a gente começa a samplear, a gente sorteia o gabarito nosso, a entrada, e começa a trabalhar essas entradas. Sempre dessa maneira, multiplica o peso pela entrada, soma isso e traz como a nossa predição. Com base nisso a gente vai calcular a derivativa. Como que fica a derivativa aqui? Já que a gente estava falando em uma métrica euclidiana, a gente vai ter o nosso erro. No caso vai ser qual foi o gabarito menos qual foi o nosso chute. A notação geralmente é essa aqui, y menos y com chapeuzinho ao quadrado. A derivativa aqui, sem delongar muito, se a gente for considerar que isso aqui está também em função dos pesos como aquele produto de x vezes w, a gente vai fazer a regra do tombo para cá, então esse 2 vai entrar multiplicando o que tem o produto, e a gente vai também tirar essa derivativa aqui em relação ao peso. No livro eu faço essas identidades matemáticas com mais calma, com mais rigor aqui, tudo explicado, e é isso que a gente vai usar aqui no nosso código. Tem um truquezinho, etc, que a gente usa, mas no final das contas está aqui, ó. Essa vai ser a nossa derivativa. No caso, o eta vai ser aquele hiperparâmetro que foi citado. Ele já está multiplicado por 1/2, então o 2 aqui da frente sumiu na nossa derivativa. E a gente também vai multiplicar pelo input, porque a derivada desse f de x aqui ia ser um wx. Não que você tem que saber todas essas coisas de cor, essas continhas algébricas, até porque vai variar com o modelo que você está usando, com as funções de ativação, cada problema. Eu estou citando aqui para manter um rigor, já que é um material demonstrativo. Então aqui a gente está imprimindo o valor final dos pesos. Separamos aqui as entradas e a saída desejada do Aires. E rodamos ele aqui, com isso a gente obtém as predições, o que seria certo e errado. E aí, brincando também com esse hiperparâmetro, você consegue respostas melhores ou piores. Esse algoritmo não deve performar muito bem, porque você vai samplear ele só uma vez, aquela amostra, e a gente vai rodar o gradiente uma vez só, então são somente 100 passos. Quando a gente trabalha com a rede, como a gente mostrou no último vídeo, a ideia é que a gente fragmente isso, apresente muitas vezes, e é um dos motivos pelo quais a gente precisa de um pouco mais de dado. Como que isso é útil? No caso que eu já citei, foi onde o Cauchy se deparou de não ter uma solução analítica. Você pode estimar esse gradiente descente aí com base nessas derivativas da função de erro. E outro é quando a gente tem um dataset muito grande. Então a gente faria uma operação matricial gigantesca, e você pode só samplear ali, pode pegar uma amostragem daquele dado, fazer algumas iterações de como que é a derivativa. Se o espaço for convexo, em pouco tempo você vai chegar na estimativa razoável. Espero que tenha ficado bem claro o conceito de gradiente descente. Aqui tem uma aplicação no link, aí nos links aí embaixo você encontra o link para o livro. E se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, meu e-mail está disponível.